Galera, na última aula nós vimos a estática do ponto material. Você viu que foi uma aula simples, era uma aula relacionada a vetores. Então, basicamente, a gente usou técnicas de vetores e fizemos vários exemplos, porque de teoria mesmo, era muito simples. Agora a gente tem uma boa quantidade de teoria nessa matériazinha aqui, ó. Essa daqui é muito mais legal, estática do corpo extenso. Então agora a gente vai equilibrar um corpo extenso. O problema do corpo extenso é que ele tem duas condições de equilíbrio. Ele tem o equilíbrio por força resultante, isso evita qualquer tipo de translação. Translação é movimentação, translação é isso, ó, né? Translação é ele não acelerar nem na horizontal, nem na vertical, em nenhum eixo. Então, não tenho translação, não tenho aceleração para lugar nenhum. E eu tenho que garantir o equilíbrio das torções. Um corpo extenso, ele pode girar, ele pode torcer. A grandeza que equilibra isso se chama momento de alavanca ou momento de força, ou torque. Os três nomes você pode usar tranquilamente, os três nomes você encontra numa prova de vestibular. Então, nessa primeira passada, nesse primeiro quadro, o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre essa grandeza chamada momento de força. Então peguei aqui um parafuso e uma chave de boca e eu vou apertar esse parafuso, então estou fazendo uma força aqui. Essa força ela gera uma torção, não é toda força que gera uma torção, essa gera. Essa força está torcendo esse parafuso. Essa torção se chama torque. Se eu empurrar a chave aqui, ó, eu pego a chave e empurro assim, ó, pum, ela não gera torção nesse parafuso, ela não gera torque. Essa força inclinada eu posso decompô-la. Ó que bonitinho, decompô-la em Fy e Fx. Pergunto, Fx gera torque? Não. Fy gera? Gera. Fy vai fazer essa chave girar. Então, o momento de alavanca, ou o momento de força, ou torque, ele é dado pelo Fy vezes o braço de alavanca. Muitos alunos, quando olham essa expressão aqui embaixo, falam, nossa, ela é muito parecida com a expressão de trabalho. Só que são coisas diferentes. O D da fórmula de trabalho é o deslocamento do móvel. O D do momento de força é o tamanho da alavanca, é o braço de alavanca. Então vai ficar Fd seno de θ. Por que seno? Porque essa é a componente que está sem o ângulo. Então Fy é F seno de θ. Tá aqui, ó, essa expressão matemática para o momento de alavanca. Só que o momento de alavanca é um vetor. Se ele é um vetor, ele tem uma regra. Todo vetor que está relacionado a um giro tem uma regra para você indicar para que lado que esse vetor aponta. Nós chamamos aí de regra da mão direita ou regra do giro. Tá? Então você pega sua mão direita, os dedos estão aqui. Os dedos representam um giro, o dedão representa o vetor M, vetor momento de alavanca. Vamos pegar essa chave. Nessa chave, ela gira no sentido horário. No sentido horário, o seu dedão entra. Inclusive, a regra do giro vai indicar para você se um parafuso está sendo apertado ou está sendo solto. Vai indicar para você se uma torneira está abrindo ou está fechando. Regra do giro. Para que lado que esse parafuso aperta? Não sei para que lado que ele aperta. Apertar o parafuso é enfiar o parafuso. Enfia o dedão, horário. Parafuso aperta no sentido horário e solta no sentido anti-horário. É uma regra. A não ser que tenha rosca inversa. Existe rosca inversa em algumas aplicações específicas, mas é bem pouco, tá? A maioria dos parafusos obedecem à regra que eu acabei de te ensinar. Então, na regra do giro, dá uma olhada aqui, ó. Giro horário, momento entrando. Giro anti-horário, momento saindo. Um equipamento que mede o momento ou mede o torque se chama exatamente torquímetro. Ó aqui, ó. Esse é um torquímetro. Ele é um torquímetro de catraca. Então, aqui, ó. Eu solto, ele trava. Solto, ele trava. E aqui atrás tem a escala do torquímetro. Uma escalinha onde eu vou regular quantos newton-metro eu vou usar nesse torquímetro. Eu vou fazer o seguinte. Vou te mostrar uma experienciazinha agora. Eu vou mostrar como que o torquímetro funciona e a gente vai aproveitar e verificar a calibração dele. Quando eu comprei esse torquímetro,
ele passou por um ensaio, todo torquímetro ao ser vendido ele passa por um ensaio, esse ensaio vem junto com a ferramenta, ele é testado em 42 Nm, 126 e 210. Eles fazem o teste, se estiver dentro do padrão com um certo erro, a ferramenta está boa para usar. Tá? Então, além do teste deles, eu vou fazer o meu teste. E, aproveitando a unidade do momento, Newton-metro. Newton-metro, porque é força vezes distância. Então já vamos colocar aqui, ó, unidade Newton-metro. Pode ser também quilograma-força-metro. Quilograma-força-metro. É por isso que as pessoas, quando não sabem muito bem o que é o torque, quantos quilos tem de torque? Porque é quilograma-força-metro, tá? Aqui nós vamos usar Newton-metro. Vamos para a experiênciazinha. Galera, mudei o cenário da filmagem aqui e eu vou te explicar como é que funciona um torquímetro, tá? O torquímetro, eu vou mostrar depois para vocês focado ali, que ele tem uma escala em Newton-metro. E essa escala aqui eu regulo aqui, ó. Ela é uma escala regulável. O que eu vou fazer? Eu vou travar o torquímetro aqui nessa morsa. Travei aqui na morsa. O correto seria se ele ficasse perfeitamente horizontal. Mas eu não consegui travar a catraquinha dele para ficar horizontal. Ela fica um pouco mais baixa ou assim. Então assim é melhor. Cada bloco desse tem 10 kg. E a alavanca, como eu havia mostrado para vocês, o torque é braço de alavanca vezes a carga. 10 kg vezes 40 centímetros, até essa faixa aqui, ó, 40 centímetros. 40 centímetros vezes 10 kg vai dar 4 kg força, ou aproximadamente 40 Nm. Então eu vou regular aqui, ó, ele está regulado em 42, é a escala dele, volto 2. Ele está regulado em 40 Nm. Coloco, travo ele aqui. E quando ele executa o torque, ele dá um estalo, quer ver, ó? Quando dá o torque correto, ó. É esse barulho que você tem que ouvir. Tá? Então, deu estalo, significa que deu torque. Então, agora que você já entendeu como é que funciona aqui a experiência, eu vou focar a câmera bem em cima dela, para a gente dar uma olhadinha na escala. E depois eu vou fazer a experiência colocando alguns blocos. Então, vamos lá. Focada a câmera, galera. 10 quilos aqui nós temos, ó. Vamos ver se vai rolar o torque de 40 Nm. Não deu estalo, mas está no limite, ó. Um toquezinho que eu dei aqui com o dedo, ele deu estalo. Ó. Então tá bem certinho, viu, cara? Não deu estalo na primeira, mas nas próximas aqui, vou tentar fazer ele não dar o estalo, ó. Deu. Então ele tá bem certinho, 40 Nm, bateu. Você fala, mas ele estala sempre. Vamos dar uma verificadinha. Vamos jogar aqui em 42. Vamos jogar aqui em 44. Já não dá, eu tenho que fazer um pouco mais de força. Aí ele dá. Voltando para os 40. Legal. O que eu vou fazer? A metade da alavanca tá aqui, ó. Se eu jogar agora esse bloco na metade da alavanca, eu havia medido aqui e feito uma marquinha. É que ele vai escorregando, depois eu vou ter que segurar. Ele não vai dar o estalo, né? O que eu tenho que fazer para ele dar o estalo? Eu vou ter que dobrar a massa. Porque daí eu reduzi a alavanca pela metade, eu vou dobrar a massa. Então eu vou colocar mais um bloco. Então agora são 20 quilos com uma alavanca de 20 centímetros. Tá aqui, ó. Vamos ver se ele vai dar. Não deu, mas está no limite. Aí. Tá dando, ó. Eu só tô segurando para ele não escorregar. Tá aí.
É assim que se mede torque, cara. Para apertar um parafuso. Isso daqui, na verdade, é uma ferramenta, né? Uma ferramenta que qualquer oficina teria que ter. Então, o que eu fiz agora foi verificar a calibração dele. Dobro a alavanca, reduz a força pela metade. Cai a alavanca aqui no meio, eu tenho que fazer o dobro de força. Tá? Então, das duas maneiras, eu fiz um torque de 40 Nm. E aí, cara, existem parafusos num carro que tem que ser apertado com um torque de 40. Existem parafusos num carro que tem que ser apertado com um torque de 100. Aqui é fácil, ó. Só que agora eu vou aumentando o torque, ó. Aqui está um torque de 128 Nm. Ó. É muita força. Chega a entortar minha bancada aqui. E quanto maior o torque, maior o aperto do parafuso. Ah, para apertar um parafuso legal tem que ter muito torque? Não, tem que ter o torque correto. O lance é o torque correto. Então, vamos voltar para a teoria. Ó, montei um exemplo bem simples sobre equilíbrio do corpo extenso. Peguei uma gangorrinha. Tá? Essa gangorrinha eu desprezo a massa da tábua dela. Tenho dois blocos aqui, um bloco com 10 kg, o outro bloco com 6 kg. E esse suporte, que é o suporte da gangorra, está colocado bem no meio da gangorra. Então, 4 metros para cada lado. A massa M1 foi colocada a 4 metros da extremidade. Eu quero saber qual é a distância que eu devo colocar a outra massa para que essa gangorra fique em equilíbrio. Tá? Então, um exemplo bem simples, preciso calcular essa distância. Para isso, eu vou usar as duas condições de equilíbrio. Força resultante igual a zero e momento resultante igual a zero. Começo assim. As forças que estão atuando. Eu tenho aqui o peso 2, tenho aqui o peso 1. E tenho aqui a normal. Essa normal é a força que esse apoio está fazendo. Pela condição de equilíbrio 1, que a força resultante tem que dar zero, primeira condição. Normal tem que ser igual ao peso 1 mais o peso 2. Essa é a primeira condição. Normal igual a peso 1 mais peso 2. A segunda condição eu escrevo da seguinte maneira. O módulo do momento horário é igual ao módulo do momento anti-horário. Um desses blocos vai tender a girar a gangorra para a esquerda. O outro bloco vai tender a girar a gangorra para a direita. E se a gangorra ficar em equilíbrio, significa que esses momentos são iguais. Então, o módulo do momento horário é igual ao módulo do momento anti-horário. Quem faz a gangorra girar no sentido horário? Horário é o bloco 2. Então, vai ficar peso 2 vezes a distância. O seno não vai entrar na jogada. Porque o seno vai dar seno de 90 graus. Porque a força está fazendo 90 graus com a alavanca. Fazendo 90 graus vai dar seno de 90, vai dar 1. Momento anti-horário é o peso 1 vezes 4 metros. Lembre-se do seguinte, as distâncias devem ser medidas em relação ao ponto de apoio. E o ponto de apoio é esse daqui, ó. Esse é o ponto de apoio. Às vezes você vai pegar problemas que tem mais de um ponto de apoio. Aí você arbitrariamente escolhe um. Você vai ter que escolher um para chamar ponto de apoio e todas as distâncias vão ser medidas em relação a ele. Não se esqueça disso. Distâncias medidas em relação ao ponto de apoio. Anota no seu caderno, José. Beleza. Agora é só finalizar, cara. Peso 2, 60. Distância eu vou achar. Peso 1, 100 vezes 4. Então essa distância, corta um zerinho aqui,
vai dar 40 sextos, que vai dar 20 terços de metro. 20 terços de metro. Vai dar 6,66, né? Então a distância, 6,66 metros. 20 terços. Tem um problema. Não vai dar para equilibrar. Não tem gangorra suficiente para equilibrar. Então essa condição não rolou agora, não deu certo. Eu coloquei esse bloco 4, eu precisaria de 6,6 metros para equilibrar. Não rolou. Mas está feito o teste. Eu responderia na questão de vestibular, não tem como ocorrer o equilíbrio. Aí o vestibular vai e te pergunta, então como que a gente faz para equilibrar? A gente faz assim, coloca esse cara na ponta da gangorra, que é o mais leve, e move o outro mais próximo. Aí você consegue fazer o equilíbrio. Então se você jogar o 2 na borda da gangorra e calcular o outro, aí vai dar certo. Quer ver? Vamos então mover os dois e eu vou aproveitar esse mesmo teste. Vou aproveitar o mesmo teste. O 2 está aqui. Agora ele está aqui na borda. E o 1 eu vou calcular. 1 está aqui. Então a distância do 1 não é mais 4 metros. A distância do 1 é D. E a distância do 2 vai dar 4 metros. Então na conta é só ir mudando aqui, ó. Peso 2 aqui vai ficar 4. Peso 1 aqui vai ficar D. Cortei um zerinho, vai dar 24 por 10, que vai dar 2,4 metros. Agora deu para fazer o equilíbrio. Então eu jogo o mais leve na ponta e regulo a distância do mais pesado. Se eu fizer o mais pesado na ponta e tentar regular a distância do mais leve, eu não consigo. Vou mostrar para vocês agora uma experienciazinha bem semelhante a esse exemplo aqui. É bem simplesinha, mas a gente vai equilibrando. Assiste a experiência que você vai curtir. Então aqui, galera, montei um esqueminha para a gente verificar as condições de equilíbrio. É uma régua, fiz um furo aqui em cima bem no meio e ela tá livrinha aqui, ó. Tá equilibradinha, tranquilo, como se fosse uma balança equilibrada. Aqui eu tenho várias arruelas e uns encaixezinhos ali. Então o que eu vou fazer, ó? Eu vou desequilibrar essa gangorrinha aqui. Aqui é o central, 1, 2, 3, 4. Coloquei aqui no quarto furo, após o furo central. Desequilibrou a gangorrinha. Aqui, eu tenho o dobro de massa, ó, 2 arruelas. Se são 2 arruelas, e essa daqui eu coloquei no quarto furo, eu vou colocar aqui no segundo furo. O segundo furo equilibrou. Por quê? Uma arruela vezes 1, 2, 3, 4 distâncias é a mesma coisa que 2 arruelas vezes 2 distâncias. Então a gente tem aqui, ó, 2 arruelas multiplicadas por 2 distâncias. É igual a uma arruela multiplicada por 4 distâncias. Força vezes o braço de alavanca. Deu igual? Deu igual. Agora, eu coloco mais uma aqui, ó. Tá no segundo furo? 3, 4, 5, 6. Tá aqui, coloquei mais uma arruela no sexto furo. Então, o que eu tenho agora do lado esquerdo? Eu tenho isso daqui, mais uma arruela, vezes 6 distâncias. Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 distâncias. Como que eu equilibro do outro lado? Aqui deu 4, 6. Eu posso equilibrar aqui desse lado com uma arruela multiplicado por 10 distâncias. Aqui vai dar. Porque eu somei esses dois, ó, eu somei isso daqui com isso, que é essa alavanca mais essa, eu equilibro aqui. Vamos ver se eu tenho 10 distâncias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 distâncias. Tá aí, tá equilibrado.
Ah, eu tiro da distância 10 e coloco na distância 9. Será que equilibra? Já desequilibrou. Já não está mais na horizontal. Tá? O equilíbrio tem que ser aqui na horizontal, bonitinho. Ele não fica. Se eu jogo para cá, fica menos ainda, não. É lógico, quando ele vai ficando inclinado, ele volta ao equilíbrio. Ele vai buscando o equilíbrio dele. É assim que a gente faz o equilíbrio nos exercícios, galera. Voltando aqui, ó. Aí ele volta ao equilíbrio bonitinho. É assim que a gente calcula os equilíbrios nos exercícios. A alavanca que faz a gangorra se mover no sentido anti-horário tem que ser igual à alavanca que faz a gangorra se mover no sentido horário. Aqui eu nem usei a formalidade, eu fui contando arruelas e distâncias, que é a mesma coisa que a gente faz no exercício, usando peso e distâncias em metros. Legal? Agora a gente vai fazer o estudo sobre alavancas. Eu vou mostrar para vocês os tipos de alavancas. Vamos lá. Galera, as alavancas, elas recebem um nome pelo ponto intermediário delas. Então olha o nome dessas alavancas. Interfixa, interpotente e interresistente. É pelo ponto intermediário. Repara, o ponto intermediário da alavanca é fixo. O ponto intermediário da alavanca recebe a força de potência. O ponto intermediário da alavanca recebe a força de resistência. A força de resistência é a carga que você está colocando na alavanca. Então, coloquei uma carga aqui, ela oferece uma força de resistência, uma força contrária ao que a alavanca está fazendo. Ela faz uma força contrária na alavanca. Não vou nem colocar essas forças aqui porque elas não me interessam agora. Muito bem. Como que a gente calcula uma alavanca? Ah, quanto de vantagem que eu tenho? Ó, a força de potência, ela tem um braço de alavanca Dzão. A força de resistência tem um braço de alavanca Dzinho. Então vai ser a força de resistência vezes Dzinho igual a força de potência vezes Dzão. Quanto maior o Dzão em relação ao Dzinho, mais potência tem essa alavanca. Isso daqui é o típico alicate. Isso é o alicate. Eu pego uma carga, vou pegar a carga, essa carga, eu não posso nem fazer força, né? Porque ele estoura essa carga aqui fácil. Eu faço a minha força de potência aqui. Esse é o ponto fixo. E olha o pedaço pequenininho dessa alavanca. O D é pequenininho. Sabe o que acontece? A força de resistência fica enorme. Isso faz com que eu multiplique a minha força. Então, quando eu pego um alicate e coloco a mão aqui atrás, eu tenho muito mais força prendendo alguma coisa do que quando eu seguro o alicate aqui. Preciso de muita força para travar isso. É aqui atrás que eu tenho que fazer a força. Tá? Alicate, uma alavanca interfixa. Interpotente é esse camaradinho aqui, ó. É a pinça. Isso é interpotente. Ah, então quero segurar uma carga, a tampinha da caneta, tá aqui, ó. Então a força de resistência tá aqui, a força de potência na minha mão. A pinça, na verdade, ela não multiplica a tua força. Ela reduz a tua força, mas ela aumenta a precisão. Ela aumenta isso daí que é a precisão. A tua força tem uma alavanca Dzinho e a força de resistência tem uma alavanca Dzão. Dzão. Então a força de resistência tem vantagem na alavanca da pinça, mas a pinça não é algo para força. A pinça é algo para precisão. E a última alavanca tá aqui, ó. Interresistente, espremedor de limão. Tá aqui, ó. Eu coloco a carga aqui no meio, boto meu dedo aqui no meio e aperto aqui, ó. Tá? Então a força de resistência tá aqui no meio, ponto fixo, e a força de potência aqui. Tenho vantagem mecânica? Tenho, porque aqui é Dzão e aqui é Dzinho. Então vai ficar força de potência multiplicada por Dzão, força de resistência multiplicada por Dzinho. Essas são as alavancas. Interfixa, alicate, tesouras, interpotente, pinças, interresistentes, quebra-nozes, espremedores de limão. Legal? Então, cara, essa foi a aula de equilíbrio do corpo extenso. O que a gente vai fazer agora
treinar exercícios, porque a gente precisa fazer exercícios e ver como que esses caras pedem nos vestibulares. Vamos lá? Então agora, galera, a gente vai resolver as questões envolvendo estática do corpo extenso. Bora começar com a primeira? Já vou mostrar a bichinha na tela aí para vocês. A gente lê junto. O cara fala assim: em uma competição de capacidades de uma equipe, uma das tarefas a serem cumpridas é de manter um conjunto de pesos em equilíbrio, utilizando o peso do corpo de até 3 participantes. Há 5 participantes em cada equipe. João tem massa de 74, Márcia 62, Joyce 45, Arthur 95 e Breno 72. Do lado esquerdo da gangorra são colocadas 4 caixas que totalizam 4.620 newtons. Quais membros da equipe devem ser escolhidos para ficarem em pé na extremidade direita da gangorra, a fim de manter o conjunto em equilíbrio? E ele me deu as distâncias. A distância das caixas é 10L e do outro lado 20L. Então o que a gente tem que fazer? Faça o equilíbrio e descubra qual é a massa das pessoas, a massa total. Depois que você descobrir a massa total, aí fica simples, aí é só ver quais 3 pessoas somam aquelas massas. Então a questãozinha 1, gangorrinha está aqui, caixa e as pessoas. 10 e 20. Né? São 10 L's e 20 L's. Esse L, não sei o que é um comprimento qualquer, né? Uma unidade qualquer. Momento horário tem que ser igual ao momento anti-horário. Tá aí, ó, essa é a segunda condição de equilíbrio, é ela que vai resolver pra gente. Quem faz esse sistema girar no sentido horário? Esse carinha. Então vai ser o peso das pessoas vezes 20 é igual anti-horário, é a caixa. É o peso da caixa, que é 4.620 vezes 10. Simplifica, simplifica. O peso das pessoas vai dar 4.620 por 2. 2.310 newtons. É isso que eu preciso de pessoas, totalizando 231 quilogramas de massa. 231 quilogramas. Aí eu preciso ver quais as pessoas que somadas vão dar 231. Ó, vamos ver na letra A. A Márcia... vamos fazer o seguinte, deixa eu já buscar aqui, para não ter que ficar fazendo toda hora. Aí, já busquei ali, deu letra D, João, Márcia e Arthur. João, Márcia e Arthur. Quanto que é cada um deles? A Márcia tem 62, o João tem 74 e o Arthur 95. Somou. 6, 11 vai 1. 10, 17, 23, 231 quilogramas. Certinho. Então, essa foi a primeira questão. Equilíbrio de gangorras. Bora para a próxima. Na próxima questão, galera, vamos ver. A figura a seguir mostra uma prateleira de madeira com 20 newtons de peso e 0,6 de profundidade. Ela está presa da seguinte forma: na extremidade da prateleira que está em contato com a parede, a fixação é feita por uma dobradiça articulada e na outra extremidade por um cabo de metal. Deseja-se ajustar a tensão no cabo de metal para manter a prateleira em equilíbrio, na direção horizontal. Dentre as alternativas a seguir, qual será aproximadamente a tração no cabo de metal? Legal! A gente já envolve agora torque com ângulo, galera. Então vamos ao desenho. Essa é a questãozinha 2. Parede. Barra aqui. Tá assim, essa é a situação. O ângulo ali em cima
é 50 graus. Vamos colocar as forças atuantes na barra. Esse daqui, com certeza, é o nosso ponto de apoio. Aí eu preciso colocar o peso da barra. O peso da barra deve ser colocado no centro de massa dela. Como a barra é homogênea, é bem no centro da barra. Então, peso da barra coloco aqui. E a força de tração aqui, ó. Essa é a força de tração. A força de tração está fazendo 40 graus de inclinação com a barra. Força de tração com a barra, 40 graus. Agora, vou equilibrar os torques, as alavancas. Momento horário é igual ao momento anti-horário. Quem faz essa barra girar no sentido horário é o peso. E o braço de alavanca dele é a metade do tamanho da barra, porque ele está colocado bem no meio. A barra tem 0,6, então a metade é 0,3. Então vai ser 20 newtons vezes 0,3. Peso vezes a alavanca. O momento anti-horário, quem faz é a tração. Então vai ser tração vezes 0,6, só que a tração está inclinada, então pela primeira vez nos exemplos vai entrar o seno. Seno de 40 graus. Tá aí, essa vai ser a tração. Isolando a tração, aqui ó, vai dar 2, né? Então vai dar 20 dividido por 2 vezes o seno de 40 graus, que é 0,64. Isso vai dar 10 dividido por 0,64, que eu simplifiquei aqui, né? 10 por 0,64. Isso daí vai dar o quê? Uns 15? Por aí, né? É isso daí, 15,63. 15,63 newtons. Primeira questãozinha envolvendo inclinação, envolvendo o ângulo. Legal. Bora pro próximo. Questão 3, galera. É uma questão teórica, mais tranquilinha, vamos ver. Ó, acabamos de falar das alavancas, cara. A gente falou totalmente das alavancas, dei exemplo, fiz um monte de experiência. O cara fala assim: as pessoas que utilizam objetos cujo princípio de funcionamento é o mesmo das alavancas, aplicam uma força chamada força potente em um determinado ponto da barra para superar ou equilibrar a segunda força, chamada de resistente, que é colocada em outro ponto da barra. Por causa das diferentes distâncias entre os pontos de aplicação das forças, potente e resistente, os seus efeitos também são diferentes. A figura mostra alguns exemplos. Ó, alicate, alavanca interfixa. Pinça, alavanca interpotente. Carrinho de mão, alavanca interresistente, porque no ponto intermediário vai estar a força de resistência, que é o peso. Quebra-nozes, força interresistente. E abridor de garrafa, também interresistente, porque você apoia na ponta, puxa aqui e a força de resistência está no meio. Em qual dos objetos a força potente é maior que a força resistente? Ó, presta atenção. Se a força potente for maior que a força resistente, a alavanca não amplia a tua força, ela reduz a tua força. Na boa, cara. Quebra-nozes, abridor de garrafa, carrinho de mão e alicate, eles servem para aumentar a sua força. O único que reduz a sua força é a pinça. Então, o único que a força potente é maior que a resistente é a pinça, porque não tem alavanca a seu favor. Lembra, pinça não é um instrumento que gera uma alavanca para você ganhar força, é para você ganhar precisão. Legal? Questãozinha muito boa do Enem. Ficou na dúvida? Pega esses equipamentos na sua casa e analisa onde é o ponto fixo, aonde que ele está puxando e fazendo força ou quebrando e onde você está fazendo força.
você vai entender bonitinho, cara, você não erra mais. Ó, questãozinha 4. Clara e Alice sobem numa gangorra de 2 metros de comprimento. Uma de cada lado em relação a um ponto de apoio situado no meio da gangorra. Clara tem 30 kg e Alice 25. Alice está sentada a 80 centímetros em relação a um ponto de apoio e Clara está sentada em uma posição em que fica em cima, enquanto Alice fica embaixo, em relação ao ponto de apoio. Qual das seguintes posições em centímetros Clara pode estar? Não entendi esse final. Clara está sentada em uma posição em que ela fica em cima, enquanto Alice fica embaixo. Então a Alice vai ter que dar mais alavanca do que a Clara. Vamos fazer o desenho? Vamos fazer o desenho. Questãozinha 4. Eu vou começar com o desenho. A gangorra então está desequilibrada. Ele fala, ó, Clara está sentada numa posição em que ela fica em cima. Vamos botar Clara em cima. Clara e Alice, tá aqui. A gangorra tem 2 metros, então é 1 metro para cada lado. Um metro para cada lado. A Clara tem 30 e a Alice tem 25. 25 quilogramas. E a Clara 30 quilogramas. A Alice está sentada a 80 no ponto de apoio. Opa, então aqui 80 centímetros só na Alice, ó, 0,8. Alice. Aí a Clara, eu quero descobrir qual que é essa distância. Vamos fazer o seguinte. Vamos equilibrar a gangorra na horizontal. Vamos equilibrar na horizontal. Então eu escrevo momento horário igual ao momento anti-horário. O momento horário vai ser a Alice. Então vai ser 250 newtons vezes 0,8. O anti-horário vai ser a Clara, que é 300 newtons, vezes D. Aí eu vou achar esse D. Aqui vai dar 5, aqui vai dar 6. Então esse D vai dar 5 vezes 0,8 vai dar 4 sextos, o D. Que vai dar 2 terços, que vai dar 0,66 metros. Se a Clara tiver a 0,66 metros, a gangorra fica em equilíbrio perfeito. Se a Clara tiver mais próxima, aí ela sobe. Então tem que ser alguma medida com menos de 0,66. Só tem uma medida com menos de 0,66, 60 centímetros. Letra A. Porque a Clara está com menos alavanca agora. Ela está com menos alavanca, ela subiu. Legal? Vamos para o último. Última questão, galera. Bem legalzinha essa questão. Vamos compartilhar ela aqui com vocês. Ó. A figura a seguir representa um sistema de coroas dentadas de uma bicicleta, que está se movendo com velocidade constante. As coroas dentadas giram sem atrito em torno dos seus eixos. A coroa dentada dianteira, de raio RD, é movimentada pelos pedais que está ligada à coroa traseira, de raio RE, e pela correia de massa desprezível. FP é a força aplicada no pedal, cujo comprimento é RP, a partir do centro da coroa. Nessa situação, qual o módulo do torque transmitido à roda traseira? Galera, primeira coisa, a gente vai equilibrar as alavancas na coroa. Equilibrando as alavancas na coroa dianteira, a gente consegue achar aquele F1. Porque eu tenho uma força FP girando a coroa no sentido horário e uma força F1 segurando no sentido anti-horário. Então eu começo pela coroa. Então a questão 5, coroa, momento horário, momento anti-horário. Quem gira horário?
vai ser a força FP vezes o braço de alavanca, FP vezes RP. Quem faz anti-horário, F1. F1, FT. FT, desculpa. Vezes RD. Tá aí. Com isso eu vou achar o FT. Então FT é FP RP dividido por RD. Achamos o FT. Agora eu vou calcular o torque na catraca traseira, que é o mesmo torque da roda. Então, ó, momento na catraca, que é igual ao momento da roda. Vai ser a força FT vezes RE, que é o raio da catraca. Mas quem é FT? Essa expressão. Então esse momento, o módulo dele, né? Vai ser FP, RP, RE, dividido por RD. Tá aí. Tem essa resposta? RP, RE, FP, dividido por RD. Já cai direto na letra A. Jogou na letra A, bonitinha aqui, ó. Conferiu? É isso aí, galera. Então essas foram as duas aulas envolvendo estática, matéria que cai bastante. A estática do corpo extenso dá bastante trabalho, a mais do que a do ponto material, só que fizemos experimentos, mostramos alavanca, mostramos torquímetro. Espero que tenham gostado. E até semana que vem, até a próxima aula. Valeu, um abração!